Esse joinha aí. Então tá. Então, pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Sou o professor Marcelo Marota, sou orientador do aluno Vinícius Cacheta de Souza, e hoje ele vai estar apresentando para nós o agrupamento da Basecamp de usuários em sistemas Millimeter Wave de NOMA, né? Esse trabalho foi executado como trabalho de graduação para o curso de Ciência e Computação, certo, Vinícius? E hoje ele vai estar aqui apresentando para vocês um pouquinho sobre o trabalho que ele executou para a conclusão do curso de graduação em Ciência e Computação. E a nossa banca, o professor Carlos Alquieri e nosso mestre... Eu não sou o Carlos, não. Ah, não? Eduardo Alquieri. Pá, gente, desculpa, hoje eu sou Isso aí tá gravando ainda. Ainda bem que tá gravando. Eduardo Alquieri, Eduardo, desculpa, cara. Eu falei Carlos Eduardo, tá vendo? Não tá tão errado. Eduardo Alquieri e o nosso querido mestre Everaldo vai estar aqui junto conosco hoje. Agradeço a participação de ambos, tá? A disponibilidade para estar aqui junto conosco. Vinícius, você vai ter entre 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação. Qual vai ser? Beleza. Bom, atualmente nós estamos vivenciando o surgimento das redes 5G no Brasil. Ela foi projetada para atender os cenários MBB, ou Enhanced Mobile Broadband, o RLLC, ou Ultra Reliable Low Latency Communications, e MMTC, o Massive Machine Type Connections. Esses cenários foram feitos para atender demandas de taxa de dados de 10 gigabits por segundo por conexão, latência de 1 milissegundo na interface aérea e 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. Apesar de já existirem tecnologias sendo implementadas e desenvolvidas para atender essas demandas, nós precisamos considerar que nas futuras redes essas demandas irão aumentar. Como, por exemplo, é esperado que os dispositivos IoT ou Internet of Things continuem aumentando cada vez mais para que possam ser implementadas as cidades inteligentes. E por causa disso vão precisar novas tecnologias para poder conectar vários usuários por quilômetro quadrado. Bom, algumas possíveis tecnologias para resolver esses problemas que estão sendo estudadas é a utilização dos esquemas NOMA, ou Non-Orthogonal Multiple Access, que é múltiplo acesso não ortogonal. E também ele pode ser implementado com as bandas Millimeter Wave, que são de 30 GHz até 300 GHz, para poder aumentar a taxa de dados. Bom, para começar a falar dos esquemas NOMA, eu vou precisar explicar o que é o esquema OMA, que é múltiplo acesso ortogonal, e é o que as redes 5G ainda utilizam. Bom, nesses esquemas, os usuários eles recebem recursos como tempo, frequência ou resource blocks separadamente para que não ocorra interferência. Então, a diferença entre o OMA e o NOMA é que em NOMA esses recursos eles vão poder ser divididos e compartilhados entre os usuários a partir de domínios como energia ou código. No caso do domínio de energia, um recurso ele pode ser dividido de acordo com a energia de transmissão. Então, para colocar um exemplo aqui, nós temos uma estação base que vai mandar um recurso dividido para dois usuários, usuário 1 e 2, sendo que o usuário 1 ele vai ter uma condição de canal forte e o usuário 2 uma condição de canal fraca. Então, o usuário 1 vai receber um sinal que vai conter a mensagem dos dois usuários. Ele vai então utilizar a técnica SIC, ou Successive Interference Cancellation, para decodificar o sinal decodificar o sinal do segundo usuário, subtrair esse sinal, mandá-lo para o usuário 2 e então decodificar o sinal restante, que vai ser o sinal dele. Enquanto isso, o usuário 2 ele só vai precisar decodificar o seu sinal, que é vantajoso da que o canal dele vai ser fraco. Bom, aí como falamos, esse esquema pode ser integrado com as bandas Millimeter Wave, as quais já são utilizadas nas redes 5G, só que de uma forma somente em cenários específicos, como por exemplo hotspots. O motivo disso acontecer é que, apesar de proporcionarem taxas de dados maiores que as bandas primárias de rede 5G,
o fato de ter um aumento da frequência vai fazer com que as suas ondas elas sejam altamente direcionais e também vai fazer com que possuam alta perda de caminho. Bom, já existem algumas soluções para lidar com essa perda de caminho, que é a técnica de beamforming, que basicamente vai utilizar várias antenas para fazer feixes de transmissões estreitos e que também consigam alcançar longas distâncias. Bom, uma das principais características que é estudada em um esquema NOMA é a forma como os usuários são agrupados. Isso acontece porque, bom, considerando a forma como os usuários são agrupados, isso pode ter um resultado negativo em relação aos esquemas OMA. Um exemplo disso seria caso um esquema NOMA ele agrupasse vários usuários de canais fracos e aí na hora de mandar um sinal para eles, o usuário que tiver que decodificar todos os sinais dos outros usuários e dele mesmo não vai ter a capacidade de fazer isso. Então nenhum dos usuários vai conseguir decodificar o sinal. Então por isso os usuários eles precisam ter alguma relação entre si. No caso de utilizar bandas millimeter wave, o fato de que elas possuem ondas altamente direcionais faz com que seja possível agrupar os usuários a partir da correlação dos seus canais. E também é vantajoso que todos eles serão servidos por um mesmo feixe da técnica de beamforming. Bom, já foram propostos alguns estudos para lidar com esse agrupamento e cada um deles possuía algumas características diferentes uns dos outros para melhorar o agrupamento. E o que nós fizemos no trabalho foi juntar todas essas características para um algoritmo. A primeira característica é a decisão em tempo real do agrupamento. Isso acontece porque em algoritmos de agrupamento eles só vão agrupar um cenário fixo, que não vai ser bem utilizado em sistemas de rede, já que vão ter usuários entrando e saindo e em constante movimento. Aí, no caso do K-means, o que ele vai resolver isso é ele espera chegar uma quantidade nova de usuários para poder executar o agrupamento. A segunda característica é a limitação de usuários por grupo. Isso acontece porque em algoritmos de agrupamento eles vão agrupar uma quantidade indeterminada de usuários, então isso não seria um caso bom para um cenário de redes. Que, como, por exemplo, se utilizasse um esquema NOMA, mandasse um sinal para um grupo que tivesse 100 usuários, a divisão dos recursos não poderia ser suficiente para que os usuários conseguissem decodificar os códigos. Aí, terceira característica é a identificação do número ideal de grupos feita automaticamente. Isso acontece porque em algoritmos como o K-means, ele vai precisar reexecutar o agrupamento várias vezes com diferentes números de grupos para determinar qual deles vai ter o melhor desempenho. Aí fazendo isso de forma automática, isso possibilita menos tempo de computação. A quarta característica é considerar que alguns usuários eles não vão precisar estar agrupados, como por exemplo no caso de uma rede que utiliza bandas millimeter waves. Se um usuário ele não tiver nenhuma correlação de canal com os outros, não seria vantajoso ele receber um recurso compartilhado com outros usuários. E a quinta característica é a utilização da direção normalizada dos vetores dos canais dos usuários para poder agrupar os usuários. Aí, no caso que, como a gente vai utilizar bandas millimeter waves, que possuem ondas altamente direcionais, esse fato vai fazer com que eles possuam poucos multicaminhos. E por causa disso, alguns estudos eles consideram utilizar somente um único caminho, que possui o line of sight ou o non-line of sight predominante, caso o line of sight não exista. Então, na hora de agrupar os usuários, ele vai fazer isso a partir do cosseno do vetor dos dois canais e em alguns estudos eles conseguiram simplificar isso só para
encontrar a diferença da direção normalizada dos canais. Bom, então, no nosso projeto, nós decidimos utilizar o algoritmo Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise para poder atender essas 5 características. Bom, nesse algoritmo ele vai agrupar os usuários baseando-se na densidade de vizinhos que os usuários possuem. Aí, para determinar se um usuário é vizinho de outro, ele vai fazer isso a partir de uma função de distância, que calcula a distância entre os usuários, e também por um parâmetro epsilon. Então, a função de distância vai retornar um valor, e se esse valor for menor ou igual a epsilon, então esse usuário vai ser vizinho de outro. Bom, no algoritmo ele classifica os usuários entre 3 tipos de pontos. O primeiro ponto é um ponto do tipo de centro, sendo que ele possui uma quantidade de vizinhos maior ou igual ao parâmetro minimum points, e por causa disso ele vai poder ser agrupado em um grupo, e os seus vizinhos também vão poder pertencer a esse grupo. O segundo tipo é o ponto de borda, que é um usuário que possui quantidade de vizinhos menor que minimum points, só que um dos seus vizinhos vai ser um ponto de centro. Então ele vai poder entrar no mesmo grupo que o desse ponto de centro. E o terceiro tipo de ponto é o ponto de ruído, que é um usuário que ele não possui uma quantidade de vizinhos menor que minimum points, e também não possui nenhum vizinho que seja um ponto de centro. Então, dessa forma, esse algoritmo padrão ele já consegue determinar o número ideal de grupos automaticamente, e ele também não coloca todos os usuários em grupos, que atende às 2 características já. Aí, para a característica de colocar um limite no número de usuários, nós modificamos o algoritmo para ter um parâmetro maximum points, que vai determinar até quando um grupo vai poder colocar mais usuários nele. E a outra característica, que é a decisão em tempo real do agrupamento, nós consideramos 3 cenários. O primeiro cenário é a entrada de usuários, e nesse caso pode acontecer várias coisas, como por exemplo, um usuário ele pode criar um novo grupo, caso o número de vizinhos que são pontos de ruído seja maior ou igual a minimum points. Ele também pode simplesmente virar um ponto de ruído, que caso não tenha nenhum vizinho, ou também pode virar um ponto de centro, entrar em algum grupo e transformar um dos seus vizinhos entre ponto de ruído e um ponto de borda, e agrupá-lo no mesmo lugar que o usuário que entrou. O segundo caso é na saída de usuários, em que isso só vai modificar caso o usuário ele pertença a algum grupo e também ele seja um ponto de centro. Aí, o que pode acontecer é que um vizinho que é ponto de borda, que é do mesmo grupo dele, ele pode virar um ponto de ruído e não pertencer a mais nenhum grupo, e também pode acontecer com que o grupo simplesmente se desfaça, caso o usuário que saiu fosse o único ponto de centro. Bom, para poder realizar simulações utilizando esse algoritmo, realizar experimentos, nós utilizamos o simulador Simu 5G, no qual ele consegue simular elementos de uma rede 5G, como por exemplo a estação base, que é conhecida como o GNodeB. Esse simulador ele utiliza os frameworks Omnet++ e Net, qual eu vou apresentar o Omnet++ em seguida. E no decorrer do projeto nós encontramos alguns problemas, como por exemplo, ele não tinha suporte para a técnica de beamforming, e ele também não conseguia dividir os recursos para os usuários, visto que em rede 5G ainda é utilizado o esquema OMA. Então, para contornar esse problema, nós decidimos agrupar os usuários de acordo com os ângulos que eles faziam em relação à estação base, e também modificamos o modelo de canal dos usuários em relação ao ganho do SINR, ou Signal to Interference plus Noise Ratio. Bom, aí o que vai modificar nesse ganho é que se um usuário for pertencer a algum grupo
vai verificar o quão estreito é o ângulo gerado pelo agrupamento em relação à estação base. E se esse ângulo for estreito, o SINR vai ter um aumento, e caso contrário, o SINR vai diminuir. Bom, então agora eu vou parar de compartilhar os slides para poder mostrar o framework Omnet. Bom, esse framework é open source e foi feito para realizar simulações de redes em geral, não sendo exclusivo só para redes com fio ou móveis. O design dele é orientado a objetos, sendo que esses objetos são os módulos. Esses módulos eles conseguem se comunicar uns com os outros a partir de conexões definidas e também conseguem herdar outros módulos. Aí, esses módulos eles são descritos na linguagem NED e o seu comportamento é descrito em linguagem C++. Então, mostrando aqui, esse aqui é um módulo da rede, que é um módulo que fica no topo da hierarquia, para simular uma rede. Ele possui como submódulos um roteador e também a estação base, que chamamos de BIP. Aí aqui nós podemos ver as conexões que ele faz. E o Omnet também possibilita que você veja um design da rede, antes de realizar a simulação. Aí, então, para mostrar um comportamento de um módulo, eu vou apresentar o subject, que bom, na descrição dele não acontece muita coisa, já que ele é um módulo simples, mas no comportamento vão acontecer várias coisas. Isso ocorre porque ele é responsável por gerenciar a entrada e saída de usuários e também de executar o algoritmo DBSCAN. Aí, podemos ver nesse caso aqui, ele vai também guardar dados relacionados a cada um dos grupos, que são os clusters, vai colocar o ID de cada um e quais usuários vão pertencer a eles. E mostrando uma função aqui, que é iniciar computador, quando ele gerencia o tempo em que ele vai mandar mensagens para si mesmo, para gerenciar a entrada e saída de usuários e também quando vai executar o algoritmo DBSCAN. Quando eu ver aqui, ele manda uma mensagem in, é quando os usuários entram, uma mensagem DBSCAN, quando ele vai executar o algoritmo, e uma mensagem out, que é quando eles vão sair. Então agora eu vou mostrar na execução da simulação. Ela começa com uma estação base no meio sem usuários, e no decorrer do tempo o módulo subject ele vai começar a mandar usuários a entrar na rede. Aí, como podemos ver aqui, alguns usuários já entraram e todos eles vão ter cluster ID, que é o ID de grupo, -1, o que significa que eles não fazem parte de nenhum grupo. Podemos ver aqui por 3. Tem cluster ID -1, 5 também. Isso é porque eles não possuem quantidade de vizinhos suficientes para poder ser formado algum grupo. Então, deixando eu executar aqui para que mais usuários entrem no decorrer do tempo. E podemos ver aqui que o usuário 0 vai pertencer ao grupo 0, junto com os usuários 17, 13 e o 4. Aí os usuários vão ficar entrando cada vez mais, até que chegue na metade do tempo. E o tempo determinado foi de 10 segundos, aí na hora de chegar a 5 segundos, os usuários vão começar a desaparecer, vão sair da rede. Bom, eu estou utilizando aqui essa simulação, é a parte gráfica do Omnet, que facilita mais visualizar o que está acontecendo e também debugar. Aí podemos ver dentro dos módulos, como por exemplo nesse caso aqui, podemos ver a quantidade de pacotes que ele está recebendo, que é 345. E no decorrer do tempo vai crescendo cada vez mais. E chegando aqui em 5 segundos, os usuários vão começar a sair da rede. Aí, como podemos ver. E agora vou parar a simulação para poder retornar os slides e mostrar os resultados. Bom, o primeiro resultado que nós tivemos foi a média do SINR em todos os usuários, em todas as simulações que nós utilizamos. Aí na parte esquerda nós temos
o modelo de canal padrão do SIMO 5G, que é baseado no Standard DGPP, e no lado direito é o modelo de canal no qual nós utilizamos no trabalho, o qual utiliza o esquema NOMA. Então nós podemos ver aqui que o modelo do nosso canal tem uma média maior do que o do padrão do SIMO 5G, e com isso nós podemos concluir que os usuários foram agrupados de forma corretamente, mesmo considerando que os usuários entram, estão saindo e se movimentando. E também podemos concluir que, mesmo que alguns usuários eles não fizessem parte de nenhum grupo, ainda assim teve um resultado positivo do SINR. E o segundo resultado é o throughput de cada um dos usuários. Isso foi representado utilizando o CDF, tanto que a linha azul é o modelo de canal padrão do SIMO 5G e a linha vermelha é o modelo de canal que nós utilizamos. Então nós podemos ver aqui no começo que no modelo de canal padrão 60% dos usuários não receberam pacotes. E isso se deve ao fato de nós termos utilizado as bandas millimeter wave, que possuem alta perda de caminho, e o SIMO 5G não tem suporte para beamforming. E por causa disso, vários usuários não conseguiram receber pacotes. E aí, em comparação ao modelo de canal no nosso projeto, somente 10% dos usuários não receberam pacotes, que mostra que o agrupamento e o ganho do SINR possibilitou que os usuários tivessem melhor conexão para poder receber os pacotes, de forma geral. Com isso, nós podemos concluir que, se o agrupamento ele for feito corretamente, o esquema OMA ele vai ter resultados melhores que o OMA, e que também o NOMA ele vai possibilitar que mais usuários recebam mais pacotes, o que significa que vão poder ser feitas mais conexões por quilômetro quadrado. E então o esquema NOMA ele é uma boa tecnologia para ser estudada no futuro para que atendam às maiores demandas de conexões por quilômetro quadrado. E com isso eu concluo a minha apresentação. Muito bom, Luiz, muito bom. Pelo meu horário aqui está dentro do tempo, tá? Que tu se propôs. Então acho que a gente já pode dar seguimento. Como é que funciona, tá? A gente segue agora para a arguição da banca. Depois, como a gente tem membros externos, a arguição dos membros externos, tá? E por fim, depois todos fizeram a arguição, aí finalmente a gente vai para a deliberação, né? É um outro momento, tá? Então, para começar com a arguição, a gente normalmente tem que pedir para que um dos professores se voluntarie. Como ambos são daqui do departamento, não tem a questão de mais distante. O que tem a questão, por exemplo, é que se ninguém se voluntariar, a gente normalmente usa aquele que está mais longe. Mais longe. Daí é com vocês. Alguém se voluntaria ou vocês querem... O que vocês querem fazer? Por mim, tanto faz. Eu gosto do critério mais longe. Mais longe de mim? Então manda para então o quê? Bom, gostaria de agradecer tal Kelly novamente a possibilidade. Desculpa chamar de Carlos. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao professor Marota, ao Vinícius, né, pelo convite para o trabalho. Eu fui teu professor, né? Eu lembro que foi na época da pandemia? Porque eu lembrava do nome, mas não lembrava da fisionomia. Foi na época dessa semana. Foi online, a programação com ele. Bom, assim, de uma forma geral, achei teu trabalho bom, assim, casa bem, né, no trabalho de conclusão de curso. Tua apresentação foi boa também, mostrou que tu tem conhecimento, né, do assunto, tu fez as coisas. Esse teu trabalho foi um ano? Um ano. Então, assim, para um ano também, você vê, teve o desenvolvimento dessa ideia de agrupamento, né, o algoritmo, implementou lá no simulador de implementação também, no simulador, né, e simulou, e aí teve os resultados num cenário, mais simples, digamos assim, né, um cenário inicial. Então, assim, é um trabalho que teve todo um desenvolvimento, teve todo um caminho, né, um início, um meio, não diria o fim, né, porque
pode simular outras coisas, enfim, talvez aprimorar Um essas coisas. mestrado, quem sabe? Mas assim, é um trabalho que não, bem executado, digamos assim. Tá? Obrigado. Então, você e teu orientador aí estão de parabéns. Com relação ao texto, tá? Assim, de uma forma geral, beleza, as coisas estão aqui, também não se espera que no trabalho, como no curso, tenha algo, um texto muito grande, coisa do tipo, né? A gente pode ter até artigos, né? E até, eu não sei o que vocês estão planejando para o futuro aí, mas como vocês já têm até esses resultados, de repente seria interessante pegar isso aqui e transformar num artigo, né? Não sei qual que é os teus planos agora para o futuro. O Maroto já acabou de ter convidado para fazer mestrado. Mas se quiser continuar nessa vida bandida, na vida acadêmica, seria interessante, né? Transformar isso aqui num... E mesmo que não for, né? A experiência eu acho que vale a pena, né? Mas é isso, tá? Por exemplo, a questão que eu estava falando de um pouco sucinto aqui na introdução, beleza, tem as coisas ali, mas poderia estar separado melhor a questão da motivação, da justificativa, dos objetivos, né? E até da organização do texto. Tá no caminho, mas está tudo sem separação, né? Os próprios trabalhos relacionados, né? Eu gostei daquela tabela que tu colocou, né? Talvez pudesse ter uma análise mais crítica, né? Em cima dessas características e como ter o melhor. Mas assim, são sugestões, coisas que poderia melhorar, né? Como eu falei, para um trabalho com plano de curso, acho que tá bom, foi uma coisa bem executada, assim. E uma pergunta assim mais geral que eu queria fazer consegue me explicar por que como que essa forma de agrupamento, por que melhora em relação, por exemplo, ao 3GPP? Bom, isso seria porque, por exemplo, em caso de idioma, ele mandaria um recurso que teria toda a energia de transmissão e um usuário que recebesse isso, talvez ele não precisasse usar toda essa energia de transmissão. Então, ao poder separar esse recurso, poderia dar mais oportunidade para mais usuários poderem utilizar, receber os sinais. Por isso que melhora, então. Oi? Por isso que melhora, usa melhor os recursos, é isso? Isso. Ele multiplexa em energia. E aí, se for um cenário, até eu vi que tu colocou aqui, simular depois em outros cenários, né? Qual que é o teu sentimento? Se tu acha que um cenário mais complexo, mais unidades, esses valores, tu acha que vai continuar essa vantagem? Diminui? Então é o que eu tinha Assim, falado. tudo bem, tem que simular para ver, né? Mas qual que é o que tu acha? Aí seria mais difícil. Como, por exemplo, nesse caso aqui, que não foi difícil ver, os usuários eles estavam andando, só que só a 3 km por hora. Então, tipo, a pessoa ficava atualizando de 100 milissegundos a simulação e eles basicamente quase não se distanciavam dos outros. Então mantinha o agrupamento. Oi? Mantinha o agrupamento. Mas no caso de, por exemplo, se fosse colocar 100 km por hora, aí o agrupamento ele podia mudar drasticamente. E aí, no caso que eu tinha falado, que a gente reexecuta o algoritmo do DBSCAN, aí teria que fazer um estudo em relação de tipo, qual é o melhor tempo para poder ter que reexecutar esse algoritmo. Tá. Eu estou falando isso porque, assim, como falei, né? Você tem, beleza, pensou numa solução, implementou, testou em alguns casos, né? Mas, assim, tem várias ideias, né, de coisas para seguir. Por exemplo, testar essas características todas, a hora que esses agrupamentos não ficarem mais, o que acontece, né? Então, assim, tem espaço, né, para conseguir expandir bastante coisa aqui, ideias, né, para continuar fazendo várias coisas além, né, do que
que tu fez aqui pro TC tá bom, né? Mas assim, o que eu estou dizendo é que se tu quiser continuar, tu já tem todo um caminho pronto, né? Mas beleza, assim, mais era isso, tá? Então, novamente, parabéns pelo trabalho. Eu acho que foi algo assim, com início, meio e um fim que dá para esticar ainda, caso queira, né? E foi bem executado. Tem o teu trabalho final. Parabéns para vocês. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Me chama de Alquero. E então a gente vai dar continuidade. Então, agora eu vou convidar então que o Everaldo possa dar a deliberação dele. Obrigado pelo convite, Vinícius, professor Marota. Tudo que eu vou falar aqui é para melhorar o seu trabalho. Eu venho para uma banca pensando nisso, né? O seu trabalho está bom, concordo com o que o professor falou, né? E eu não farei isso de críticas negativas, né? São construtivas. Você pode ver depois com o professor se dá para mudar, se não, se são possíveis, né? São alterações possíveis, então são sugestões, né? Então, você pode relaxar, né? Que é um momento meio tenso, normal, também já passei por isso, todos nós aqui, mas é isso. A primeira dúvida que eu fiquei no seu trabalho, além de estar bem escrito, estar bem estruturado, você ter um excelente orientador, é sobre o simulador em si. Qual a dificuldade de alterar alguns parâmetros? Por exemplo, alterar a velocidade. Você comentou, né? A velocidade era pequena, 3 km, você poderia aumentar para 100 km e talvez o agrupamento ali pudesse ser alterado, certo? É difícil alterar isso na simulação, no simulador, sair de 3 para 10, para 100 km? Não sei. Principalmente como já tem um módulo subject, que ele gerencia o tempo, ele podia fazer isso também para mudar a velocidade. Eu só utilizei 3 km por hora porque fazia parte de um standard do TGBP, para considerar que os usuários estivessem se movimentando em 3 km por hora. Ah, sim, você tem um parâmetro, eu não entendi. É isso, né? Você tem um parâmetro de comparação. Então, padrão TGBP. Maravilha. Outra coisa em relação ao tempo também. Seria difícil alterar o tempo de simulação? Porque um ponto que você colocou no seu trabalho é isso, né? Porque o tempo, 20 segundos, é isso? 10 segundos? É, 10 segundos. Então a velocidade é pequena, então não dá para ver muita alteração. Você poderia colocar mais tempo? Seria difícil alterar para 1 minuto, 2 minutos? Eu poderia colocar para 1 minuto, só que a simulação ela foi repetida 150 vezes com os 2 tipos de canais e quando eu fiz isso demorou cerca de umas 10 horas. Então, colocar 1 minuto, eu teria que utilizar os computadores do laboratório, por exemplo. Então a limitação de tempo e computacional, certo? Isso você está no seu trabalho, eu senti falta disso. Boas respostas, boas justificativas, aí faltou colocar isso em um parágrafo. Eu pensei, por que ele escolheu 10 segundos e não 1 minuto? Por que você colocou 3 e não 100? Então acho que colocar isso é a primeira sugestão, colocar isso em um parágrafo, explicando, certo? Outra coisa que eu acho que você poderia ter explorado muito mais, protótipo. Muito legal tudo que você mostrou, sua apresentação veio até melhor do que está no texto. Isso é normal, acontece, porque tem a correria, porque é o semestre, nós sabemos disso, né? Mas se você apresentou as telas, eu entendi muita coisa, você poderia melhorar essa parte do protótipo. Colocar talvez um workflow mostrando, porque uma dúvida que eu fiquei foi em relação aos módulos, a integração dos módulos. Você mostrou na simulação que tem lá as camadas, application layer, não é? Você mostrou tudo, muito legal aquilo. Isso é importante estar no trabalho. Valorizar o protótipo, é isso. Eu acho que o texto em si está bom, mas tem falta de figuras. E você tem. Então, colocar isso em um workflow, explicando, acho que você não vai gastar muito tempo com isso. Você pode ver com o seu orientador, que é uma sugestão, né? Mas assim, eu acho que vai ficar bem legal. Você tem um material legal e os alunos geralmente não valorizam tanto o protótipo em si. O protótipo precisa ser valorizado. Você teve um trabalho aí para configurar, a gente vê tudo que você mostrou. Então falta colocar isso aqui. Eu senti falta disso, para ter uma visão mais clara. Por que você escolheu esse simulador? Você teria outra opção? A maioria dos estudos eles tinham utilizado MATLAB.
mas como eu nunca tinha utilizado ele, e o professor sugeriu utilizar o Omnet, e também existiam, ele possuía alunos que tinham experiência com o Omnet, como o Juliano, que está aqui com a gente hoje, aí decidi utilizar ele. Por conta disso. Porque isso é uma lacuna, não que você não deveria escolher, mas o motivo. Porque quando a gente lê, você explicou na apresentação, né, quando você foi usar o simulador, você encontrou alguns problemas, né, em relação às teclas e tudo, e aí eu fiquei perguntando, será que ele fez essa escolha por quê? Né? E você percebeu algumas coisas durante o experimento, isso é normal, a gente tem uma aplicação prática, né, a gente pode ter alguns problemas, identificar. Então, eu vejo que você poderia, talvez, justificar mais o uso do simulador, a escolha do texto, um parágrafo também, uma frase explicando, tentar ver com o seu orientador a justificativa. Mas eu vejo que o simulador é super completo, né, os módulos. Você quer a justificativa? Quero justificativa. Não fez simulador simples de Pronto. Entendeu? Coisa simples, mas ajuda na hora de ler mesmo, assim, né? Dá fluidez ao texto, é isso. Acho que a ideia é dar mais fluidez ao texto. Os cenários. Eu vou passar por todos os pontos, tá? Porque tem coisa aqui que é só um meu comentário pessoal, assim, de algum conceito interessante. Os cenários. Então o professor comentou, né? Você escolheu um cenário controlado, de certa forma, né? A gente viu a aplicação e tudo. Lá na conclusão você comenta, né, que o cenário que você tentou testar, que você tentou aplicar, foi de uma movimentação ao ar livre. E você citou que, por exemplo, outro cenário seria um prédio, né, chovendo. Quais outros cenários? Você consegue elencar outros facilmente? Que teria movimentação, entrada e saída de equipamentos? Poderia considerar que também tem usuários, pessoas andando, também veículos se locomovendo em ar livre, enquanto que os usuários que ficam andando estão em prédio, e possuem outros também usuários que ficam somente parados em uma posição. E seria algo dessa forma. Então, ótimo isso. Também isso é bem claro, né? Só que você só deixa para dar mais essa explicação no final. Então, acho que você poderia elencar alguns cenários e falar, eu escolhi um cenário, né, que meio que representa, pode representar, né, o todo. Eu acho que ajuda também você colocar alguns cenários, até para a gente já ter a resposta antes. Então, quando você começa, acho que fazendo 17, você já poderia colocar. Ou então trazer esse cenário da conclusão, porque eu fiquei com essa dúvida. Quando eu li, eu falei, quais cenários, né? Aí eu comecei a imaginar, mas a ideia é já você colocar até para dar mais força também, justificar mais ainda esse trabalho, né? Maravilha. Outra coisa que eu percebi, que em muitos momentos você utiliza figuras, a figura 1, que você até mostrou no slide, teve uma figura que não está aqui. Aí é bom você sempre usar as figuras aqui lá, ou se você acrescentou uma figura, utilizar aqui, que aqui explica a classificação. Você tem os pontos, ponto de centro, ponto de poda, e elas, em vários momentos, estão jogadas em que sentido? Vou explicar. A gente consegue identificar que você está explicando, mas você não faz nenhuma referência a elas. Então, acho que se você for publicar, né, escrever um artigo, entrar no mestrado, aproveitar o convite do professor e tal, você precisa ter esse cuidado. Referenciar a figura tal, e tentar introduzir ela de alguma forma, explicar ela. Eu acho que ajuda na hora de ler, sabe? Ajuda bastante. A tabela também, o professor comentou, dos trabalhos relacionados, né? Gostei da tabela, bem legal. Faltou isso que o professor falou, também senti falta. Uma análise crítica da tabela, uma conclusão, você até explicou bem, você comparou, né, os trabalhos relacionados, só faltou só. Eu comparei com a minha proposta, ele identificou isso, então acho que isso fica legal também. Acho que eu vou te passar esse documento depois, né, esse comentário está aqui, mas eu acho que você realizar uma análise crítica na tabela vai dar um bom fechamento ali para aquela sessão de trabalhos relacionados. Eu acho que vai ficar bem interessante. Vamos ver se faltou alguma coisa. Dos resultados, ok, eu entendi.
que você escolheu 60? São perguntas que às vezes a gente se faz quando está lendo, né? Por que você colocou 60 equipamentos? Não 100 equipamentos? Não 200 equipamentos? Não 50 equipamentos? No caso do padrão TGPP também. Então, tenta colocar isso, porque ajuda muito. Parece que não, mas é só um parâmetro, mas a gente fala, por que esse parâmetro? Às vezes não vai influenciar, né, nada, não influencia nos resultados, mas assim, ajuda. Eu acho que é possível sim tirar um artigo daqui. Você estruturar, organizar, acho que agora você vai ter mais tempo para fazer isso, né, se tudo der certo aqui na banca. Então agora você olha o texto de novo, depois da sua apresentação, depois dos nossos comentários, você vai ter um outro olhar. Falar, poderia me explicar isso aqui, poderia colocar uma imagem, poderia colocar um workflow, um fluxo ali, alguma coisa assim, que são coisas que vão valorizar bastante o que você fez, viu? Eu acho que ficou muito bom. Deixa eu passar o olho aqui. Isso eu já falei o que eu tinha para falar. Cenários. Muito bom. A sua conclusão também. A gente vê que você tem um objetivo, você cumpriu. Você entendeu o que é o objetivo, né? Então isso é legal. Assim, eu anotei uma coisa aqui. É possível, no simulador, no seu experimento, guardar o histórico de classificação? Por exemplo, eu consigo ver ao longo do tempo, certo? Em que grupos os dispositivos foram classificados, é isso, ao longo do tempo. É possível ter essa informação que eu vi que a gente consegue ver, né? Tempo real ali, mudou, saiu de um grupo para o outro, que eles entraram, né? É possível a longo... Eu poderia colocar a partir de um vetor que determinava em qual tempo esse usuário tinha aquele parâmetro clusterativo. Mas não, essa foi uma dúvida, assim, que eu acho que, quem sabe, eu acho que é preciso fazer algumas análises em cima disso. Tem muita coisa que dá para fazer, concordo com o que o professor falou, sabe? Esse trabalho aqui ficou interessante, a gente consegue ver assim, uma continuidade do trabalho. Tem muita coisa aqui que eu penso assim, curioso. Espero que você dê continuidade. Se você não dê continuidade, assim, acho que é um conhecimento que vai ficar, o professor está aí, né? Pode colocar outros alunos, porque realmente dá para trabalhar bastante com esse protótipo e tirar bons resultados daqui, viu? Tá, cenários. Eu acho que é isso. Eu vou te passar esse documento, mas é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, orientador também, porque ficou muito bom, assim, eu sei que também não é tão fácil apresentar para a família, assim, né, muita gente, plateia, eu não chamei ninguém. Eu fiquei meio assim, nervoso, será que vai dar certo? Eu queria estar sozinho. Exatamente. Será uma humilhação pública ou não? Minha mãe vai começar a brigar com o orientador, com o pessoal da banca, eu fico com medo. Então eu fico assim, quando eu vejo assim, alguém trazendo a família, eu fico feliz. Né? E que bom, acho que é um momento importante, assim, o banco em si, independente do resultado, a gente vai discutir, tem tudo isso, né? Mas você está de parabéns, chegar até o final, assim, do curso, para alguns nem sempre é o final a banca, né? Às vezes tem correção, dependendo do resultado, mas assim, você está, meus parabéns, assim, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns à família também. Obrigado, Everaldo, obrigado pelos comentários, com certeza são bastante úteis, a gente já gravou tudo lá então mês vai ter bastante trabalho aí nesse tempinho que a gente vai ter. Mas antes da gente ir para a deliberação, eu vou convidar agora para a arguição dos membros externos. Pessoal, como convidados nossos aqui, vocês têm algum comentário, quer tecer alguma sugestão, falar alguma coisa para o Vinícius? Eu tenho uma curiosidade. Você tinha falado, né? Quer saber mais como foi que você contornou aquela questão, a limitação do simulador que não tem implementado o informe, né? Eu fiquei pensando se essa abordagem foi calcular uma multiplicação para escalar o valor final do cálculo que ele faz internamente para o SNA, né? Foi essa forma que vocês lidaram com isso? Pode repetir. Sobre como vocês implementaram
a questão de contornar a limitação do simulador do Beamforming, né? Você disse que havia para fazer isso, a partir do agrupamento ele poderia aumentar ou diminuir o valor final do SNAP. Então, queria saber, na parte da implementação lá do código C++ do simulador, é aplicado o que? Uma multiplicação por escalar ao valor final do cálculo do SNAP, que ele naturalmente varia, ou foi outro método? Ele podia, o ganho do SNR, ele podia ganhar ou perder até 30 miliwatts. E era basicamente, isso era calculado basicamente, tipo, tinha um grupo em um lugar lá. Aí eu verificava o ângulo final gerado pelo agrupamento. E se esse ângulo ele fosse estreito, que poderia simular um beamforming, aí o ganho do SNR seria alto. E se não fosse, tipo, se tivessem vários usuários com um ângulo alto, aí o ganho de canal seria menor, aí diminuiria o SNR. Entendi. Bom, boa pergunta. Mais alguém, pessoal? Algum comentário, sugestão, pergunta? Não? Então tá ótimo. Então, como funciona agora? Tá isso. Como a gente tem bastante gente aqui na sala, eu vou pedir para que os professores, porque a gente vai até a sala ali de Sala aqui do lado. Sala aqui do lado, obrigado. Para que a gente possa fazer a deliberação. Aí, enquanto isso, vocês ficam aqui. Não esqueça que está gravando, né? Então. Não vai xingar, não. Não vai xingar. Só mudar o nome. Só o nome. Pessoal, não esqueça que tem um café aqui atrás, tá? Um café sem açúcar, pode adoçar, pode pegar aqui à vontade, tá? Aproveitem o momento. Uma coisa eu te digo, parabéns. Eu já mandei a minha curso para você. Não, Obrigado. Aí eu decidi não fazer, mas uma questão de ficar mais. É mais Vinícius? Oi, espera. Vinícius, vai ter que esperar, cara, porque o seu pai foi no banheiro. Vai ter que ficar aqui, ó. O que será que aconteceu? Só na agulha. E essa filmagem não. Essa filmagem marota? Vamos esperar o pai do Vinícius, pessoal. Não é brincadeira. Jamais impediria o pai de ouvir a nota com o filho. Pessoal, pode pegar o café. Tem café. Café pra nós aqui. Cafézinho sempre bom. De nada, toma chimarrão pra frio. sério? Ah, não gosto de queimando língua. Ah, é? Você misturava todos os tomates queimando. Ah, mas você é o gaúcho da gema mesmo, né? Vai para aquecer, né? Que é Ah, aquele não. frio, quentinho aquece. Mas vou te contar, eu não sou gaúcho, né? Ah, não? Eu fiz um mestrado e um doutorado lá no Rio Grande do Aí Sul. aprendeu a tomar Aí virou gaúcho. Esse aqui que é o gaúcho de verdade, aqui, ó. Esse aqui, ó, escondido aqui. Mas não é apaixonado pelo chimarrão. Ah, não tanto quanto eu, pelo jeito. Trocamos, né? Ele... Aí chegou o homem, senão ele vai entrar em surto lá. Então, Vinícius, é um prazer falar pra ti que por unanimidade você tirou SS. SS é a nota máxima. Parabéns, Vinícius. Bom, o que acontece agora? Daí agora você tem por volta de uma semana mais ou menos para entregar o documento com as modificações pedidas pela banca, porque a gente tem até dia 28 de chamar. Tu tem que fazer um processo lá, né? Não, o processo já tá mandando o número para vocês. Ah, não gostei, né? Isso. Dá pra assinar? Acho que não. Eu não Pra ele tem que preencher a É, tem nota. que só acreditar. Pôr a nota antes do negócio, isso é muita presunção. Então, Vinícius, parabéns, cara. Em termos de quesitos para a conclusão do curso, seu TG está defendido, tá? Então, como foi dada a nota máxima também, é só realmente editar o documento e entregar.
Vai ter alguns outros processos da secretaria que eles vão pedir, mas daí em termos de trabalho de graduação que você terminou, mas se tu tem alguma outra coisa para entregar, tipo, outra disciplina, daí é comigo. Mas eu duvido que seja, né? Eu duvido que seja assim. Vai formar nesse semestre? Tudo certo? Parabéns. É? Só falta TG2. E o mestrado? Tá rindo, mas é sério. Tu tá o mestrado. Tá aberta a inscrição? Não fechou a apresentação, a gente tirar uma foto, cara. Bom, vamos com só mais aqui. Vamos lá. A banca, por favor. Obrigado. Tu fica no meio, né, meu querido? Não sou eu que fico no meio. Então, muito obrigado. Foi de conversa então. E agora é sério mesmo, amanhã fecha o negócio do mestrado, quer tentar? Eu vou olhar, vou falar. Então tá, até amanhã pra submeter. Já submete esse aí, pior que é mesmo. Se tu tiver interesse, super legal. Vamos conversar.